A maior mentira que te contam sobre dinheiro é que você precisa ser rico para começar a investir. Sendo que não, qualquer valor já serve para você iniciar. Seja 50, 100, R$ 200, óbvio que quanto mais melhor. Mas hoje a gente vai falar aqui sobre a importância e de como começar a investir de forma inteligente, como isso pode mudar a sua vida e o seu futuro financeiro no geral, tá bom? Seja muito bem-vindo aqui ao canal Clube do Holder. Se você não me conhece ainda, eu sou o Lucas, esse é o primeiro vídeo do canal. E aqui a gente vai falar bastante sobre investimento cru, tá? Eu invisto já há alguns tempo, acho que desde os meus 20 anos, hoje em dia eu tenho 28, tá? Então, desde que eu me conheço assim como um adulto funcional, eu já invisto e sempre foi uma paixão minha. E isso mudou muito a minha vida e eu vou compartilhar aqui também como que foi essa trajetória e também falar um pouquinho mais sobre como investir pode mudar sua vida, te dar uma paz financeira e ajudar você bastante a construir um futuro melhor. Então se inscreve aqui no canal, deixa o like no vídeo e bora pro mapa mental para eu conseguir explicar isso de uma forma melhor para você. Bom, galera, então vamos começar aí o papo, né? E Lucas, da onde então eu começo a investir? Eu acho, galera, que tudo começa primeiro pela consciência de um investidor, tá? É... Os 100 primeiros reais que vocês vão começar a investir não vai mudar a sua vida financeira. Talvez algum guru fale que você pode ficar rico juntando 100 reais, mas a verdade é que não vai, entendeu? Não vai fazer muita diferença financeira assim na sua vida em 1 ou 2 anos, mas ela vai te dar uma mudança de mentalidade. O que que eu quero dizer com isso aqui, ó? Vou até frisar isso daqui. Uma vez que você começa a juntar 100, fica muito mais fácil juntar 200. Depois que começa a juntar 200, fica mais fácil 500. Depois vai para 600, 700 e aí, cara, aí sim dá uma guinada totalmente diferente na sua vida financeira, tá? E a primeira coisa que você deve se perguntar, né, se preocupar, na verdade, né, é a bendita da tal reserva de emergência. Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido falar dela, né? Afinal, é muito popular, todo mundo fala disso, todo e qualquer guru de internet, investidor, seja lá o que for, vai te falar para você ter a reserva de emergência, tá? Cara, se eu pudesse também te dar um só conselho, pelo menos tenha uma reserva de emergência. Eu acho que não é uma coisa opcional, entendeu? Não num país como o Brasil, entendeu? E como que a gente consegue juntar essa reserva de emergência, onde colocar esse dinheiro, tá? Como que faz aí, né? Cara, eu acho que a mais prática é a tal caixinha, tá? Do banco, é a famosa caixinha do Nubank, já vai te ajudar muito, entendeu? Que aí você vai conseguir ter 100% CDI, provavelmente, e consegue tirar de forma prática, porque qual é o primeiro a coisa mais importante sobre a caixinha de emergência, sobre a reserva de emergência, desculpa. Ela tem que ser uma coisa fácil de você tirar, né? Então ela tem que estar ali prestes para se caso acontecer alguma bomba, tipo, alguém passou mal, eu estou com imprevisto, eu fiquei desempregado, alguma coisa aconteceu e eu preciso daquele dinheiro urgente. É para essa, é para isso que vai servir a sua reserva de emergência, tá, gente? Então esse dinheiro é para isso daí. E aonde mais você pode colocar? Qualquer CDB com liquidez diária, tá? Tem no banco, tem no Inter, tem no Nubank, tem na PagSeguro, tá? Tem outras opções aí que eu vou dar, né? Que é a que eu uso para deixar um pouco da minha reserva financeira, tá? E também tem o Tesouro Direto, né? O Tesouro Direto é um pouquinho mais para quem já tem um pouquinho mais de conhecimento, tá? Mas é o dinheiro mais seguro, tá? Vou até colocar aqui. Mais seguro do Brasil. Por que é o mais seguro do Brasil? Porque quem emite o Tesouro Direto é o próprio banco, é o próprio governo, né? Então, se é o governo que está emitindo, eles têm a máquina a seu favor. Então, pode ter certeza. Qualquer coisa, o Brasil pode estar no nível que for, né? Eles vão ter a máquina a favor deles, né? E eles podem imprimir dinheiro, ou seja, é a reserva, é o lugar mais seguro para você deixar a sua reserva de emergência, tá? Disparado. Mais do que caixinha de Nubank, caixinha de Inter,
PagSeguro, Mercado Pago, né, que é a mesma coisa, Recarga Pay, mais que todos, tá, gente? Agora eu vou contar um pouquinho aqui do meu gosto particular, né? Onde eu gosto de deixar o meu dinheiro, no caso, né? Hoje em dia, eu deixo um pouco de dinheiro no 99 Pay. Gente, esse daqui não é o mais seguro, tá? Não é o mais seguro. Só que tem uma rentabilidade muito boa, sem imposto de renda e com liquidez diária, inclusive ao final de semana. Ou seja, meu dinheiro rende lá todo santo dia, tá? Não é indicação de investimento, tá? Esse daí é onde eu faço a minha reservinha, tá? Não é bom colocar muito dinheiro nesse carinha aqui. A gente tá falando de algum dinheirinho assim, né? Até o do dia a dia, sabe? Por exemplo, eu preciso ter R$ 1.000 ali para pagar uma conta, para, não sei, gastar por aí. Esses R$ 1.000 é muito bom deixar no 99 Pay, tá? Não deixe muito dinheiro no 99 Pay, porque não é uma instituição tão segura assim para você deixar o seu dinheiro. Ele não tem o FGC, tá? Então, isso daqui é o meu gosto particular, né? Eu já sei dos riscos. E assim, eu já tenho há muitos anos, tá? Eu já deixo um dinheirinho ali no 99 Pay. Não é nada extraordinário, tá? É só o do dia a dia mesmo. E eu acho que vale a pena, às vezes, você dar uma olhada com carinho aí para deixar o do dia a dia, sabe? Não exatamente a reserva de emergência, mas o do dia a dia eu acho que é o melhor lugar hoje em dia, em 2026, para deixar aí essa grana, tá? Outra opção que a gente tem é o Banco Sofisa, tá? Ele é eleito um dos melhores bancos aí do Brasil, tá? E ele é bem seguro, tem o FGC, né? Tem alguns investimentos de liquidez diária, se eu não me engano, tá algo em torno de 105 agora, 105% do CDI. Ou seja, é uma taxa boa, entendeu? Mais que geralmente os cofrinhos do Nubank e afins, tá? Então é uma boa opção para você dar uma olhadinha aí e pensar com carinho, né? Faz seu cadastro lá e veja se vale a pena para você. Eu vou deixar o link também dele, tá? Eu nem, na verdade, sendo sincero, que eu nem lembro se tem alguma promoção atualmente de Indique, tá? Porque geralmente quando eu entrei no Sofisa, eu peguei uma promoção de Indique Ganhe, né? Eu coloco um código e eu ganhei R$ 100 aí para investir. Depois que eu investisse, se eu não me engano, um valor lá, não lembro se era 5 mil ou 10 mil, mas vale muito a pena, tá? Vale a pena a Sofisa. E aqui tem um que eu gosto muito mais do que a Sofisa, tá? Que é o Daycoval. Cara, esse banco aqui, ele pra mim é assim, tá no meu coração. Porque ele tem muita opção de LCI, LCA, CRI, CRA, tá? Então, ele é uma boa opção. E também tem a caixinhas, né? Ao estilo da caixinha, né? Os CDBs de liquidez diária. Se eu não me engano, ele tá em 107% do CDI. Ele é maior do que o da Sofisa, tá? Muito maior do que as caixinhas do Nubank e do Banco Inter também. Então, vale bastante a pena, né? E ele não tem um valor máximo, né? Porque tem algumas caixinhas que são premium que rende mais, só que tem um valorzinho ali, 1.000, 5.000 de, de máximo que você pode colocar para aquele dinheiro render uma porcentagem boa, né? No Daycoval não, no Daycoval você pode colocar qualquer valor, né? E ele, eu vou deixar o cupom. Se você investir, se eu não me engano, é R$ 10.000, tá? Eu vou deixar aí na descrição. Com o cupom você ganha R$ 100 de graça. É 100 ou 150, eu não lembro exatamente. Eu vou dar uma pesquisadinha aqui, mas eu vou deixar na descrição de qualquer forma, tá? Descrição e comentários, tá? E eu acho que é uma boa opção, tá? É uma opção que eu uso e que nem eu falei, né? Ele tem muito CRI, CRA, LCI, LCA, tá? Então ele é uma ótima opção para esse tipo de investimento. E ele é aqui tem as melhores taxas, assim, né? E é um banco muito seguro, tá no mercado há muito, muito tempo, tá? Então o rating dele é excelente, você pode investir sem medo algum, tá? Nesses dois aqui, ó, o 99 Pay, não. Tome cuidado, né? Ele é um rolê diferente, né? Só para deixar ali o do dia a dia e segue a vida. Agora, depois, né? Depois que você já tem a sua reserva de emergência, já tem um dinheirinho ali, o que você pode fazer, né?
Eu deixaria um pouquinho mais de dinheiro primeiramente, né, em algum CDB, né, eu deixaria algo em torno ali de uns 10K, alguma coisa só em em algum CDB mesmo, sabe, com liquidez diária ou não, investir um pouquinho mais de tempo, né, alguns CDBs de, não sei, 110% que resgata daqui uns 2, 3 anos, é aquele dinheiro que você já não precisa para sobreviver, tá. Que você já tem a sua reserva, você já pode deixar esse dinheiro ali, você não vai usar, tá. Você não vai bater a louca e precisar disso agora, tá. É um dinheiro que você vai literalmente comprometer. Depois desse CDI aí, eu começaria a investir nos fundos imobiliários, tá. Os fundos imobiliários são basicamente uma forma de você ganhar aluguel, tá. A forma de você ganhar aluguel todos os meses. Tem vários tipos de fundo imobiliários, tá? Depois eu posso fazer um vídeo mais detalhados, mas basicamente são 3 principais, né? São os fundos, de tijolo, que nada mais é do que um fundo imobiliário, né, uma construção. Por exemplo, um shopping, ele não é construído apenas por uma única pessoa, tá, gente? Ele é construído por uma grande organização e aí eles fazem um investimento, uma captação através de um fundo imobiliário para conseguir, levantar aquele shopping e tudo mais. E aí, os seus investidores ganham dividendos todos os meses. Uma parte do aluguel vem todo mês para você. É muito melhor, gente, do que comprar, inclusive, uma kitnet, uma uma casa aí para alocar, tá? Eu sei bem do que eu tô falando. Compensa muito você fazer isso daqui, tá? Você ganha seu aluguel ali, você não tem a dor de cabeça, tá, gente? Você não tem a dor de cabeça e aí você vai estar ganhando um dinheiro ali todos os meses, tá? Tem também os fundos de papel. Fundo de papel é nada mais do que um fundo de CRI, tá? Basicamente você está comprando uma dívida, né? Um papel ali e está emprestando o dinheiro para alguém, né? No caso, é uma letra imobiliária, tá? No setor imobiliário também. Então ele já funciona totalmente diferente do fundo de tijolo, tá? E o último também tem, na verdade, tem o FOF, né? Os fundos de investimentos, que fundos que eles mesclam esses dois, tá? Então você vai ter um pouquinho de fundo de tijolo, um pouco de fundo de papel, às vezes você vai ter mais fundo de papel, às vezes tem mais fundo de tijolo. É uma boa opção também para dar uma diversificada se você não tem muita grana. Aí tem os Cireagros, tem outros tipos de fundos também, mas aqui é só como uma introdução, tá? Só para você ter ciência disso daqui, tá? Mas vale muito a pena se você quer aluguel todos os meses, tá? E aí, eu também iria para ações. As ações pagam dividendos, tá? Todos os meses também. Todos os meses não, desculpa. Pagam dividendos esporadicamente, algumas ações, tá? Outras não. Outras você pode nunca pagaram e não você ganha mais pela valorização, né? Mas é uma ótima forma de você ganhar dinheiro, né? Porque aí é onde você pode ter um real ganho, né. Nos fundos imobiliários, embora ele tenha uma oscilação, você compra uma cota e você pode vender ela, esse valor não oscila de uma forma tão esporádica como uma ação de uma empresa. E quando a gente fala de ação, são várias, né, tem banco, tem empresas de saneamento, tem empresas de comida, tem varejo, tá, não indico, mas tem, tá. Então é uma ótima forma aí de ganhar dinheiro, tá. Como aqui é uma introdução mais, eu não vou entrar tão a fundo nisso, tá, que merece um tema aí para não ficar tão trabalhoso, né. Fez a reserva de emergência, já começou a ter um CDBzinho, às vezes já começou a sentir o gostinho dos dividendos com os fundos imobiliários, com as ações, né. A gente vai para a terceira opção que você não deve considerar jamais, tá. Esse daqui, ó, você esquece da sua vida, ó. Poupança, você esquece, rende muito pouco, às vezes nem inflação, tá. Então, não deixe dinheiro parado aí. E aqui eu já coloquei, né, deixar dinheiro parado, que é literalmente o dinheiro, sei lá, numa conta não rendendo nada. Acontece muito, tá, gente, que não rende nem a poupança, pelo menos a poupança tá rendendo alguma coisa ali, né. É uma miséria, mas pelo menos tá rendendo. Agora deixar um dinheiro parado, dinheiro embaixo, eh,
do colchão aqui, igual eu já escrevi aqui, né? Gente, isso daí não dá, tá? Isso daí não dá. Porque você vai estar perdendo o seu dinheiro para inflação. Com o tempo, ele vai estar sendo corroído, né? Então, não vale a pena isso daí, né? Porque você vai estar tacando dinheiro fora, né? A gente tá no Brasil, nossa inflação é alta. Todo ano a gente perde o poder de compra, né? Se a gente deixar o dinheiro guardado embaixo do colchão, porra, a gente só tá deixando nosso dinheiro desmonetizado, né? Em vez de colocar em alguma coisa que pode pagar e trazer um dinheiro real aí para você. E também não colocaria em CDIs com menos de 110%, com 100%, tá? Por que eu não colocaria? Porque, cara, para você achar um CDI com 100%, tá? É a coisa mais fácil, tem em todo banco, né? Então, literalmente só, sei lá, se investir num banco muito ruim, talvez uns bancões, né? Talvez eles não tenham, mas de resto, cara, todos eles vão ter pelo menos um CDI com pelo menos 100% do CDI, tá? Então, menos que isso eu já não consideraria, beleza? E vamos lá, vamos lá, vamos lá. Como, enfim, eu começaria na prática? Então, primeira coisa, reserva de emergência, tá? Que nem a gente falou. Não tem como você investir, gente, sem ter isso daqui, porque a vida de um adulto já é quase um pronto-socorro, né? Toda hora tem alguma coisa ali. E se você não tiver isso daí, cara, você não tá pronto, tá? Não tá pronto. Pega um CD, uma caixinha, qualquer coisa, um CDI 100%, alguma coisa para deixar um dinheirinho ali. Até porque assim você começa a ter paz, entendeu? Porque dinheiro é muito relacionado a isso, né? A gente investe também para proteção, né? Principalmente para proteção, para você conseguir deitar na cama e dormir, tá? A reserva de emergência é feita para isso, tá? Se não tem, né? Juntar em CDB de liquidez diária. Indico também pegar algum LCI e LCA com no mínimo uns 98% do CDI. Isso daqui é alto, tá? Daqui é alto, porque LCI e LCA não tem imposto de renda, tá? E aí você encontra no Daycoval, tá? No Daycoval tem alguns CDIs, uns LCI e LCA com, com geralmente 98% de CDI. E também tem alguns na Sofisa, tá? Mas no Daycoval é mais fácil de encontrar. Não encontro toda hora, tá? Se você for num bancão, você vai achar um com uns 80%, 70%, 70% ou 80% do CDI em bancões. Isso inclusive também o Nubank, esses aí, tá? Depois, né, eu começaria, que nem eu já comentei, com ações em setores perenes, né? O que são setores perenes? São bancos, energia, saneamento, papel, celulose, né, no caso. Esses ramos que já estão no mercado há pelo menos uns 100 anos, empresas centenárias aí. Você pode investir no Itaú, numa Suzano, por exemplo, no Menel, entendeu? São coisas que você, literalmente, as pessoas não têm como fugir, tá? Todas elas precisam de bancos, todas elas precisam de energias, todo mundo precisa de embalagem. Então, são ramos perenes que aí você não vai ter BO, entendeu? E depois eu iria para o fundo imobiliário, tá? Começando de tijolo e papel, né? E depois eu iria para os fiagros, né? Os fiagros, eles são basicamente a mesma coisa ali, desses aqui, só que são do ramo do agronegócio, né? O Brasil é o agro, né, gente? Então não tem como fugir do agro. Eles têm geralmente taxas muito boas, entendeu? Tem fiagro aí que paga 15/16% ao ano, tá? Sem IRPF. Sem IRPF, ou seja, é uma rentabilidade muito alta. Obviamente, vem com os seus riscos, tá? Depois eu iria para o mercado estrangeiro, tá? Começaria com os ETFs de empresas e assim é uma ótima forma para você diversificar aí seu patrimônio, né? Isso, gente, aqui nessa etapa aqui, tá? Aqui a gente já não fala mais de gente que tem 100 mil, entendeu? É a partir dessa etapa aqui, tá? Já tem uma graninha já aplicada, entendeu? Já tem uma estabilidade, né? Consegue investir regularmente. Aí sim você pode ir para o mercado estrangeiro, né? Muita gente fala para não investir já no Brasil, né?
Mas eu meio que discordo disso, né? Eu acho que o Brasil ainda assim, embora nós tenhamos todos os nossos problemas políticos e financeiros aqui, né? O Brasil é um mercado muito forte, a gente é a padaria do mundo, né? Então, é um mercado meio difícil, entre aspas. A gente não tem interferência muito externas, entendeu? Pode ser que esse vídeo envelheça mal, mas a gente não tem hoje em dia. A gente tá na América Latina, parte, o lugar mais tranquilo, digamos, quase do mundo, entendeu? É um lugar tranquilo, assim, no quesito de não temos guerras, não temos essas coisas, entendeu? Então, eu digo que é um mercado muito tranquilo, né? O brasileiro, embora o nosso problema seja interno, né? Nossos governantes, né? Esse é o problema do Brasil, gente. Do resto, a gente é abençoado com literalmente tudo. A gente tem um ótimo agronegócio, né? A gente é a padaria do mundo, a gente tem terras raras, né? O segundo país com mais terras raras. Então, assim, compensa às vezes você investir um pouquinho mais no mercado brasileiro, tá? Que o mercado estrangeiro não paga tanto em porcentagem, tá? Por ser um mercado mais estável, eles não premiam, né? Com ótimos valores, né? Então, esses ETFs aqui, por exemplo, que você vai pegar, cara, de dividendo você vai ganhar quase nada, entendeu? Porque esse é o jogo, né? Não tem como você ter um mercado 100% seguro e 100% rentável, né? Então, esse aqui você começa a ganhar mais com a valorização das empresas, mas dividendo, gente, esquece, é muito pouco, tá? E, enfim, criptomoeda, tá? Eu gosto bastante do Bitcoin e do Ethereum. Acho que são, cara, shitcoin não invista, tá? Memecoin não invista, entendeu? Acho que as duas principais, essas duas aqui, tá? Mas isso aqui já é para um investidor mais avançado, não para quem está começando, tá? Isso aqui tem que ser estudado com muita calma, tá? Tem várias formas de começar certinho, mas é um caminho assim meio que natural, né? Então, se eu fosse começar hoje, eu começaria nessa ordem aqui, conforme o meu patrimônio fosse aumentando, beleza? E vamos lá, né? Vamos para a conclusão, né? A conclusão, gente, é mais simples do que parece, apenas comece, entendeu? Não enrola, sabe? Às vezes, um rolê que você vai dar, uma porcariazinha que você vai comprar que você nem vai usar, você pode já começar a investir, tá? E aí você vai estar garantindo seu futuro, né? Principalmente se você for mais jovem, você tá numa geração que você não vai se aposentar, é você por você mesmo. Então, apenas começa, tá? Independente de como seja, você vai quebrar a cara, tá? É natural em como tudo na vida, como você tá começando, vai dar insegurança e tudo mais, mas, cara, vale muito a pena e é uma coisa muito gostosa, tá? Dito isso, agradeço aí a sua por você ter assistido até aqui. Peço que deixe seu like, né? O primeiro vídeo aqui do canal, né? A gente vai melhorando com o tempo, né? Deixa seu like, se inscreve aí e até o próximo vídeo, beleza? Eu vou deixar os links aí que eu falei na descrição. E se você quiser saber um pouquinho mais de mercado financeiro, acompanhar alguma outra notícia, a gente tem um portal de mesmo nome chamado Clube do Holder. E aí eu também vou deixar aqui na descrição, beleza? Valeu e até o próximo vídeo. Falou!